Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final, uma parceria da rede LFG e TV Justiça. Para os que não me conhecem, meu nome é Renato Montan, sou professor de Processo Civil. E hoje, meus amigos, nós vamos trabalhar com um tema de suma importância para aqueles que vão prestar o exame de ordem, para aqueles que vão prestar concurso e para aqueles que efetivamente trabalham na área. Repercussão geral. Para quem não sabe, repercussão geral é um novo requisito de admissibilidade para a interposição do recurso extraordinário. Muito bem, na aula de hoje nós vamos dividir o nosso programa em 3 blocos. Primeiro bloco, o tema do dia, nós vamos falar sobre repercussão geral e todas as suas regras e vicissitudes. No segundo bloco, pergunte ao professor, eu vou responder perguntas, evidentemente, que vão surgir no curso do programa, de todas as pessoas do país. E no terceiro bloco, X da questão, vou responder perguntas que já caíram no exame de ordem, questões essas que vão, na verdade, amarrar a matéria e fazer com que você fique com isso bem guardado. Vamos então ao tema do dia. Muito bem, amigos, então nós vamos começar a trabalhar com o tortuoso assunto repercussão geral. Mas para a gente poder entender efetivamente a repercussão geral, nós temos que, na verdade, visualizar os motivos que levaram o legislador a estabelecer a repercussão geral. E aqui há uma questão importante. Na verdade, nós temos que partir de uma premissa fundamental. O STF julga demais. O Supremo Tribunal Federal julga mais do que a sua capacidade comporta. E aí você vai me perguntar, qual é a relevância prática disso? Na verdade, existem 2 consequências importantes respeitantes ao STF julgar demais. A primeira, que eu reputo talvez a repercussão, a situação menos importante, é o fato de que todo mundo que trabalha mais do que pode tende a cair a excelência do seu trabalho. Normal, na prática, isso é intuitivo, que todo aquele que trabalha mais do que efetivamente sua capacidade pode suportar, tende a perder um pouco a qualidade. E o Supremo Tribunal Federal, a olhos vistos, julga mais do que efetivamente pode. E é claro que a excelência das suas decisões tende a diminuir. Não que efetivamente o Supremo Tribunal Federal vá julgar mal, pelo amor de Deus, mas eu quero dizer para vocês que a tendência é fazer uma coletivização dos julgamentos. Existe uma segunda questão também importante. Quanto mais o STF julga, mais o STF vai julgar. Você pode, à primeira vista, achar que eu estou sendo contraditório ao falar isso, mas eu quero fazer uma explicação considerável a vocês. O Supremo Tribunal Federal, ele não é mais um tribunal colocado à disposição da pessoa que busca o judiciário para que ela possa tutelar uma providência jurisdicional. É importante que se entenda que o Supremo Tribunal Federal não é uma terceira instância. A função do Supremo Tribunal Federal é outra, é uniformizar o entendimento da lei do caso concreto. O Supremo Tribunal Federal, o objetivo é fazer com que todas as pessoas sofram os efeitos, a incidência da Constituição Federal de maneira uniforme. Então, aonde eu quero chegar com isso? Na medida em que o Supremo Tribunal Federal continua julgando muito, trabalhando em escala industrial, os órgãos inferiores da verticalização não conseguem julgar de acordo com o que o Supremo decide. Porque se efetivamente o Supremo decide demais, e isso na verdade não é pejorativo, se o Supremo decide muito, o que acontece na prática? Os órgãos inferiores não conseguem analisar a produção do Supremo. Então eles vão julgar de acordo com sua convicção. Se cada juiz de primeiro grau, se cada órgão fracionário do tribunal decidir de acordo com a sua convicção, evidentemente que nós vamos ter decisões diferentes. Quanto mais decisões diferentes, evidentemente que a lei será interpretada de maneira diferente. Sendo a lei interpretada de maneira diferente, evidente, lógico, que essas decisões vão caber recurso. Vão caber mais recursos que vão desembocar no Supremo. É por isso que eu disse, quanto mais o Supremo julgar, menos ele será referência aos órgãos inferiores, mais decisões diferentes vão surgir e mais o Supremo Tribunal Federal vai ter que agir com a sua função uniformizadora. Era necessário criar um filtro. Era necessário criar um mecanismo para impedir que os recursos subam de tamanha frequência para o Supremo. O Supremo não é mais um tribunal, volto a dizer. Então ele não tem que julgar todas as mazelas e questões do Poder Judiciário. Ele só deve analisar as questões pertinentes, as questões objetivas. Daí se criou a repercussão geral.
Repercussão geral, amigos, é um requisito de admissibilidade para interposição do recurso extraordinário. E vejam que eu só tomei cuidado de falar do STF, porque a repercussão geral, de acordo com a emenda constitucional 45, desculpem, que editou o artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, só estabelece para recurso extraordinário. Estranhamente, não se colocou em recurso especial. Isso, na verdade, há de ser discutido, porque, na verdade, se eu coloco em prova que as questões constitucionais podem ou não ser relevantes, e o recurso especial não passa por esse crivo, dá-se a impressão que todas as questões federais seriam, entre aspas, relevantes. O que seria exatamente o contrário. Mas, de qualquer maneira, é importante que se visualize que a repercussão geral é um instituto hoje inserido no direito posto pela emenda constitucional 45, que na verdade regulamentou, volto a dizer a vocês, o artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, que se tratava de norma de eficácia limitada, então precisava de uma lei para sua regulamentação, e adveio em 2006 a Lei 11.418, e essa lei, na verdade, ela precisava de um hospedeiro. Ela, na verdade, não era necessário, mas se sentiu a necessidade de se colocar isso dentro de um diploma já posto. Foi aí que a Lei 11.418 foi incorporada dentro do Código de Processo Civil. No CPC, foi-se inserido no artigo 543A e 543B. E logo depois disso, era necessário ainda um pequeno refinamento no Código de Processo Civil. Foi aí que surgiu a emenda regimental 21 de 2007, que modificou o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, do artigo 322 ao artigo 329. É exatamente sobre esse arcabouço normativo que nós vamos enfrentar agora. Então, o primeiro ponto importante, a repercussão geral, na verdade, ela já existia no Brasil na Constituição Federal de 69, na verdade, sob outras vestes, se chamava de arguição de relevância. À época, o sistema era um pouco diferenciado, até porque nós vivíamos num período não democrático, então a arguição de relevância, que era muito parecida com a repercussão geral, ela tinha como ponto caracterizador de diferença o modus operandi. Porque a arguição de relevância ela não precisava ser fundamentada, então os ministros do Supremo Tribunal Federal não precisavam fundamentar por que ou por que não o recurso teria relevância, e segundo, a decisão poderia ser secreta. Isso no nosso modelo constitucional de processo atual é impossível, porque as decisões têm que ser públicas, artigo 155, e CPC, e fundamentadas, artigo 93, inciso 9. Muito bem. Partindo disso, nós temos que entender como as coisas funcionam dentro do ordenamento. Para que haja repercussão geral, o recorrente deverá, nas razões de seu recurso extraordinário, nas preliminares de recurso extraordinário, demonstrar a relevância política, ou econômica, ou social, ou jurídica. Eu vou repetir a vocês, para que eu possa demonstrar a repercussão geral, que consiste hoje num novo requisito de admissibilidade para a interposição desta modalidade de recurso. Eu tenho que demonstrar relevância política, econômica, social ou jurídica. Provavelmente você agora deve estar me perguntando o que seria uma relevância política, econômica, social ou jurídica. E eu vou responder para vocês com toda firmeza, não sei. Não sei porque não dá para nós hoje, com mera conjectura ou com base em algum elemento concreto, tentar identificar isso. Na verdade é o que a gente chama de norma de conceito vago ou indeterminado. No direito civil a gente chama isso de cláusula geral. É uma norma, na verdade, que não tem preenchimento completo. Isso vai depender do magistrado no caso concreto. O que é relevante